Bem-vindos de volta ao Vida e Saúde de hoje. O nosso tema é Setembro Amarelo, na conscientização sobre a importância da prevenção ao suicídio. E quem está hoje conosco aqui é a doutora Daiane Rampazzo, ela que é médica psiquiátrica e hoje veio nos ajudar a refletir sobre esse tema tão importante na nossa sociedade, a luta pela prevenção contra o suicídio. Doutora, encerramos o bloco anterior falando algo muito importante, o grande índice, não é, de suicídio entre os nossos jovens no Brasil e no mundo. O primeiro grupo, não é, sim, aí seguido dos nossos idosos, né? E eu queria saber da senhora como podemos ajudar os nossos jovens a sair desse meio, desse pensamento, dessa prática suicida. Bom, a primeira coisa é a gente precisa estar próximo desse jovem, né? A gente precisa saber o que está acontecendo com ele. Quando a gente fala em adolescente, né, a gente já imagina o quê? Né? Trancado no quarto, né? Mais irritado, conversando menos em casa, né? Isso são características que todo mundo vê como normalidade, como características naturais da evolução, né? E quando a gente fala de uma pessoa que está pensando em suicídio, né, é justamente uma pessoa que está mais isolada, né, e que pode ter alguns sintomas aí depressivos, né. Então, se passar um olhar assim, fizer uma vista grossa, às vezes a gente não percebe a diferença entre uma coisa e outra, entre o que é normal e o que é sinal de um problema, né. Então, é muito importante que os pais ou as pessoas que estão próximas desses jovens que tenham momentos em que possam conversar, em que possam ouvir, em que possam falar abertamente sobre essas coisas, né? Como ele está se sentindo, se tem alguma coisa acontecendo, né? Isso é muito importante. E prestar atenção em alguns sinais além disso, né? Então, por exemplo, em casa ele fica muito fechado dentro do quarto, ele não conversa muito, mas ele tem um grupo de amigos, né? Ele tem com quem ele conversa, né? Ele tinha um grupo e agora não tem mais, né? Doutora, hoje se fala do grupo de amigos virtuais, da tecnologia. Sim. Isso prejudica ou aumenta essa tendência do isolamento? Sim. É muito delicado isso, né? Porque é muito difícil a gente conseguir não fazer parte disso, né? Ou tirar os nossos jovens disso. Porque como também causar esse equilíbrio, né? Porque também tem benefícios, né? Claro. Tem o lado ruim e o bom disso tudo. Mas sim favorece, né? Então, é um jovem que sabe pouco conversar, né, com uma pessoa, né, ao vivo, né, em que tem essa tendência a estar sempre ali conversando com pessoas que às vezes ele nem conhece, né, que ele nem vê pessoalmente. Então, isso dá uma liberdade maior para que ele possa se expressar, mas, né, o convívio, né, o contato, né, com pessoa, que é tão importante, ele acaba não tendo, né? E o problema maior disso é que a gente não sabe com quem está conversando, né? Então, pode ser que esteja num grupo saudável, pode ser que não, né? E isso pode fazer muita diferença, né? No que a pessoa venha a pensar, né? E em até pensar em tomar uma decisão incentivada, talvez, por alguma conversa ou algum grupo em que ele participe na internet. Recentemente, eu fiquei sabendo e tomei conhecimento que circulava em grupos e meios de jovens figuras sugerindo a forma de como cometer suicídio. Não sei se a senhora tomou conhecimento disso, mas era uma figura onde ensinava a tecer uma corda como um nó de suicídio. Uhum. E isso é muito grave, porque um jovem, um adolescente que tem qualquer contrariedade e que se julgue contrariado e queira tirar a própria vida por aquela contrariedade, ele já tem ali algo em mão que pode sugeri-lo a fazer. Sim. Mais do que isso, existe também uma tendência agora de um desafio, desafiar o jovem a se suicidar, né? E até crianças, né? Então, realmente é muito sério, é muito sério. A gente tem que estar atento a com quem esse jovem está conversando, o que ele está fazendo na internet. A supervisão dos responsáveis sobre os meios de comunicação que o jovem atua é de suma importância, sim, né? Sim, é fundamental, né? E estar atento, como a gente comentou antes, né? Doutora, a senhora falava conosco
sobre ajudar o jovem, né? Perceber essas questões todas. Mas depois que a gente percebe essas coisas todas e identifica que de fato aquela pessoa, aquele jovem, aquele adulto, de fato tem essa tendência, está se encaminhando ao suicídio, ou para cometer, ou já teve uma tentativa frustrada, essa pessoa ela tem algumas fases, né, isso, de suicídio. A senhora gostaria de comentar um pouquinho sobre essas fases? Quando a gente, né, quando um profissional faz uma avaliação, né, de uma pessoa que tem esse pensamento, essa tendência, né, ou apresenta algum risco de suicídio, é muito importante que a gente consiga avaliar aí, né, porque isso são vários estágios, né, desde uma pessoa que simplesmente pensa, né, passou pela cabeça, né, como seria se eu morresse, por exemplo, né, é um pensamento vago, até a pessoa que realmente chega à atitude. E isso é algo que a pessoa que está próxima, ela pode ter uma noção do que está acontecendo, né? Se ela conversar, ela pode, né, também ter uma ideia do quão intenso isso é e do tamanho da gravidade, né? Então a gente fala, né, do pensamento, né, que é o pensamento suicida, que é quando a pessoa está só com essa ideia, imaginando como seria, né, se eu morresse, né? Como as pessoas ficariam, né? Será que resolveriam os meus problemas? Depois entra aquela fase da ideação, em que a pessoa... Doutor, um pensamento suicida, ele só pode ser identificado a partir da morte de si mesma ou outras coisas podem ser consideradas como pensamento suicida? Ou, por exemplo, se eu não estivesse aqui, isso é um pensamento suicida? Ou necessariamente tem que ser morte? É um pensamento de morte, não necessariamente suicida, tá? Um pensamento de morte é algo que também pode caminhar para uma ideação suicida, certo, tá? Mas é um pensamento de que eu gostaria, e muitas vezes é dessa forma, eu gostaria de estar morto, eu gostaria de morrer, né? Mas não necessariamente eu quero me matar. Porém, qual que é o problema? Eu gostaria de estar morto, eu deixo de zelar pela minha vida. Então, eu não me preocupo em tomar os remédios do meu diabetes, porque tanto faz, né? Eu não me preocupo em prestar tanta atenção ao atravessar a rua, né? Então, esse descuido, né, pode ser um fator de risco também. Então, eu vou deixando de cuidar da minha vida. Sim, sim. E aí, né, avançamos então para o pensamento suicida, que é quando a pessoa pensa, né, em ela mesma executar o ato. A ideação é quando isso já está tomando alguma forma e aí a pessoa já começa a imaginar de uma forma mais concreta como eu faria, como ficaria a minha família, que atitudes que eu preciso tomar para resolver algumas situações, né? E aí entra no planejamento. E aí o planejamento é uma fase mais séria, em que a pessoa realmente está imaginando o que ela pode fazer, como ela vai fazer, né? Que atitudes ela vai tomar, né? Ela pode já providenciar algumas coisas para que ela chegue ao ponto de cometer o suicídio. E aí nós temos a tentativa, né? Que a gente sempre, né, espera que não tenha o sucesso que não consiga, né? E aí depois da tentativa, algumas pessoas infelizmente conseguem. Então, mas dentro de toda essa situação, a gente tem algumas coisas que são verdadeiras e que são falsas dentro do conjunto do suicídio. A gente vai ver um VT sobre mitos e verdades. Vamos conferir? É importante a gente falar sobre alguns mitos, né? Algumas verdades absolutas. Então, não é verdade que quem fala que vai morrer não se mata. Ao contrário, né? Então, é um pedido de ajuda. Então, sim, quem está falando sobre morte, ele pode, sim, vir a falecer, mas isso não é regra. Quem se mutila se mata. Não é verdade. Então, é um processo de adoecer. Ninguém acorda de manhã e se mata no final da noite. É um processo. É um processo que acontece, de certa forma, aos poucos. Então, falar do suicídio é uma possibilidade. É mito dizer que falar de suicídio a gente acaba trazendo um adoecimento. Não, é o contrário. Quanto mais se fala, mais possibilidades a gente tem. Um aspecto que eu acho importante também, e é muita controvérsia, é falar que criança se mata. A criança ela tem que ter uma concepção cognitiva em relação à morte. O que ela pode ter são comportamentos agressivos que pode levar à morte. Mas quando a gente está falando de um adolescente em torno de 12, 13 anos, 14 anos, sim, ele pode se matar e ele pode ter a consciência, de certa forma,
forma do que vem acontecer. Você tem um estigma das pessoas que tentaram o suicídio, que elas sempre tentarão. Não, não é verdade. Se é passível de reversão, de 10, 9, a gente está falando de possibilidades. Mas sim, a gente sabe, as pesquisas vão dizer isso, que quando a pessoa comete o ato suicida, ela tem uma possibilidade de cometer um próximo ato em menos de 6 meses. Mas não tem que ser um estigma, né? Tentou se matar, sempre será suicida. Não é verdade. Até porque quem se mata não quer morrer, ao contrário, quer viver e muito. A questão é que nesse momento ele não encontra as ferramentas para conseguir continuar a sua própria história. Mas quem está em sofrimento, mesmo assim quer viver. Então, quando a gente fala do ato suicida, na verdade a gente está falando de uma pessoa que quer viver. Ela só não consegue, ela só não encontra formas, né? Então, acho que são alguns mitos e algumas verdades que precisam ser colocadas em questões. Olha aí, doutora, que bonito, né? Quem tenta se matar quer viver. Olha aí, que verdade bonita. Sim. Então, quisera Deus que toda tentativa, não é, de um suicídio fosse frustrada, para que essa pessoa fosse resgatada, né? Sim. E devolvida à vida de uma maneira positiva. Sim. Por isso que é tão importante fazer essa observação e esse estar atento àquelas pessoas e até a nós mesmos, porque esses sentimentos brotam dos nossos corações e todos nós estamos sujeitos a isso, não? Sim, sim. Qualquer um de nós. Com certeza. É importante a gente pensar o seguinte, quem tenta o suicídio não tem certeza de que quer morrer. Existe uma ambivalência, existe uma dúvida. Em algum momento ela quer mais, em outros momentos ela quer menos. E um apoio que essa pessoa recebe em um determinado momento pode ser crucial, né? Pode ser o que vai salvá-la naquele momento. Então, a importância da conversa. Esse é um dos mitos, né? De que se você for falar com a pessoa sobre isso, se você for perguntar para ela sobre suicídio, que você pode estar dando alguma ideia para ela de que ela tente, né? Ou não estava pensando nisso e agora passei a ter essa ideia, né? Isso é uma bobagem, isso realmente não acontece, né? Na verdade, quando a gente conversa com uma pessoa sobre isso de uma forma clara, aberta, a gente se dispõe a ouvir o que a pessoa está sentindo, a gente está deixando a pessoa menos ansiosa, né? A pessoa está se tranquilizando, ela está sentindo que ela tem um apoio, que ela tem alguém, né? Com quem ela pode contar. E isso pode fazer com que uma pessoa que estivesse prestes a tentar, de repente, ela então, esse mude o questionamento em relação a um possível suicídio de quem está de fora para com aquela pessoa que apresenta sinais suicidas, pode ser um desarmamento do esquema que ela está em mente? Sim, é isso? Sim, pode ser. Por quê? Né? Uma das características da pessoa, né, que tenta é uma impulsividade. Às vezes ela está num momento que o impulso está muito forte. E a partir do momento em que você conversa, você está realmente, é como o senhor falou, né, desarmando a pessoa naquele momento, né? E é muito importante para essa pessoa sentir que ela não está desamparada, né? Sentir que tem alguém que está se importando e que está olhando para ela, porque esse é um sentimento muito comum dessas pessoas, né? De estarem sozinhas, de estarem sendo julgadas, né? De não terem importância, né? Então é muito importante que a pessoa ouça, né? Sem julgamentos, sem críticas, né? Sem preconceitos, ouça muito mais do que fale, né? E ofereça ajuda, né? Leve essa pessoa, ofereça, né, acompanhar essa pessoa a uma consulta, a um atendimento, né, médico, para que ela possa ser avaliada, para que ela possa iniciar um tratamento. Essa é a ajuda. É porque a gente sabe que quando fala em suicídio, há um grande preconceito ainda muito na sociedade. E esse mês de setembro, essa campanha que o mundo inteiro faz em torno do suicídio, também serve para tirar esse preconceito em tratar sobre esse tema de forma aberta, clara, sem julgamentos. Isso que a senhora falou, né? Sim. É tão nobre tratar de temas feito esses sem julgamentos, porque quando nós vamos julgar a pessoa, nós não ajudamos em nada.
até prejudicamos e muito aquela que precisa de ajuda. Sim. E quando vamos questionar no sentido de ajudar, significa que a pessoa se sinta segura, não é? E encontra em nós um apoio. Sim. Penso que a ajuda que se leva a uma pessoa que esteja com esse sentimento aberto é esse, dela encontrar um apoio. Sim, a gente tem que tomar cuidado com algumas falas, né? Por exemplo, olha, tem muita gente pior do que você, né? Por que você vai tentar se matar? Sua situação não é tão ruim assim, né? E aí, quer dizer, você não está demonstrando uma compreensão nesse momento com a pessoa, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ou, olha, fica tranquilo, isso passa, isso vai passar. Né? Então, eu acho que você tem que dizer, olha... Essa compreensão não existe nessas falas, né, isso doutora? não é uma compreensão, né? Olha, você pode dizer, eu acredito que isso vai passar porque eu estou do seu lado, porque eu vou caminhar com você e eu vou te ajudar, né? Não tornando algo pequeno, né? Assim, não, isso não é nada, isso passa. Porque quem sabe a dor do outro é ele mesmo. Sim, só ele, mais ninguém. Doutora, e nessa dinâmica, não é, de nós nos colocarmos ao lado da pessoa, não é, nessa ajuda, corre-se o risco também de desencadear pensamentos suicidas nessa dinâmica de preconceito ou não? Na pessoa? Na pessoa que está do lado. Porque muitas vezes, por uma questão de preconceito, pode existir pessoas que não se aproximem para que não se tenha a tendência a. Existe essa possibilidade ou não? Não existe. Não existe. A conversa nunca vai desenvolver na pessoa. Não, de forma alguma. Então, esse preconceito, quem nos acompanha agora, pode ficar tranquilo. Pode tirar essa ideia da cabeça. Que as pessoas só serão uma ajuda na vida do outro. Sim, sim. Doutora, teria algum outro mito em relação ao suicídio que a senhora gostaria de apresentar para quem nos acompanha agora? Como, por exemplo, a pessoa que está com depressão, não é? Ela pode ser alguém tendenciosa ao suicídio, caso ela deixe de tomar uma medicação, por exemplo? Sim, na verdade, a grande maioria dos casos, né, de suicídio, eles estão relacionados a alguma doença mental, tá? E dentro dessas doenças, a depressão é a principal. Mas é uma parcela pequena de deprimidos que pensam e tentam suicídio, tá? Eu diria algo em torno de 17%, mais ou menos, né? Mas é um fator muito importante, é um dos principais. Certo. Então, as pessoas que têm depressão nem sempre serão tendenciosas ao... Nem sempre, né? Então, se 17% são essas pessoas que tentam, né? Então, nós temos uma grande parcela aí, né? De mais de 80% de pessoas que têm depressão, casos mais leves de depressão, né? Porque a depressão também tem vários níveis, né? Desde uma depressão leve até uma depressão bastante grave. São os casos mais graves que vão chegar a esse ponto. Que evoluem. Então a gente volta daqui a pouco para falar mais sobre esse combate ao suicídio. E você não sai daí, porque nós voltamos daqui a pouco com mais Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI.